Vamos agora analisar as projeções divulgadas pela Conab para a safra de grãos 23-24. E para isso, eu converso agora com o diretor da GeoResource Brasil, Rafael Mandarino. Boa noite, muito obrigado por nos atender nesta terça-feira, Rafael. Queria começar falando sobre a soja. A estimativa de mais de 146 milhões para a oleaginosa é quase 3 milhões acima do projetado pela GeoResource. Como você interpreta essa projeção da Conab e ao que se deve essa pequena diferença nas estimativas? Boa noite, João. Basicamente, essa diferença ela se dá em função de momentos, né? Nós já, desde o início da safra, já contabilizamos desde outubro que qualquer projeção acima de 160 milhões de toneladas era muito otimista. Não é à toa que estávamos, naquela época, quase com 159 milhões, 158,8, e viemos trazendo uma redução gradativa mês a mês. Essas revisões trouxeram a gente para dentro desse patamar de 143,9, 144 aproximadamente. A gente entende que essa safra ela deve trabalhar aí nesse patamar de 140, 145 diante das estimativas, e agora são ajustes finos aí pela frente, à medida em que a gente avance para marcas importantes como 70% colhido, né? 80, 90, isso vai trazendo a confirmação desses números e, obviamente, o questionamento aí, né, de números tão acima como são os números do USDA nos 155 milhões de toneladas. Conab ela vem assertivamente fazendo mensalmente algumas revisões importantes. A gente acredita que essas revisões devem continuar, talvez colocando o patamar da Conab aí próximo do que a gente está imaginando, mas estou bastante satisfeito com o resultado, né, do que a Conab está vendo, comparativamente com agências internacionais que deveriam estar vendo a mesma questão, já visto que estão no Brasil, visitam o Brasil, né, e questionam e falam com players semelhantes que a gente também conversa e também tem a disponibilidade de estar a campo, né, e não fizeram as revisões. Então, acho que ponto para a Conab, para o momento atual. Obviamente, a gente ainda acredita que é um pouco menor, mas essa diferença agora é uma diferença que vai se ajustar nos próximos meses. Lembrando que o número final de safra que a Conab libera ali em setembro, então ela tem bastante tempo para fazer essas revisões, assim como a gente, né, à medida em que a colheita avance. Agora, essas áreas mais tardias, áreas que foram plantadas depois, né, essas produtividades vindo para cima ou para baixo, esses ajustes vão acontecer. Mas eu estou bastante satisfeito, porque isso já mostra, né, um questionamento aí da Conab, da mesma forma que a gente entende que há um questionamento grande em relação às exportações, não sendo aquelas exportações tão largas, né, conforme o USDA vem trazendo, mas são exportações que estão pendendo para o lado dos 90 milhões de toneladas. A gente acredita que, possivelmente, com esses números, nem chegue aos 90 milhões de toneladas de exportação esse ano aqui no Brasil, questionando bastante essa, né, essa oferta, né, aqui no Brasil e para onde vai migrar essa demanda que é essa que deve buscar soja americana, pressionando o quadro de oferta e demanda por lá. Isso, obviamente, o produtor entende que quanto mais demanda por lá acontecendo, se a gente tiver, por exemplo, um problema climático nos Estados Unidos, isso pode pressionar um quadro de oferta e demanda e isso pode trazer um Chicago ainda mais para cima do que a gente já viu nesses momentos atuais. Perfeito. Além da soja, o relatório da Conab aponta queda na produção do milho. A colheita total deve totalizar 112,8 milhões de toneladas. Você acredita que essa é uma projeção realista ou a estatal pode ter superestimado os números? Eu acredito que para o momento, para o que se projeta, como a Conab ela tende tradicionalmente a fazer uma análise para o momento, este momento eu não consigo concordar. A gente está trazendo uma estimativa de produção aí de 114,9 na produção total, mas não é impossível chegar nesses números quando a gente olha para, né, o clima. Agora, pensando no final de março, início de abril, a projeção é tanto quanto preocupante. Há uma tendência de um aquecimento, principalmente falando da região centro-norte brasileira, principalmente na região concentrada em Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, né? E isso poderia retirar um pouco das produtividades e acabar trazendo nessas produtividades sendo reajustadas para baixo, trazendo para níveis tais quais a Conab está vendo. Eu acho que a Conab ela trabalha com um uso doméstico, obviamente é estimado, né, nos 84 milhões de toneladas. A gente entende que talvez acima dos 80 realmente esse ano se encaixa. A gente está trabalhando com uso doméstico na faixa de 81 milhões. Agora, uma exportação que a Conab considera muito pequena, em 32 milhões de toneladas. A gente está vendo essa exportação ainda no milho na casa dos 39. Ainda é bastante
menor do que a USDA vem olhando para essa exportação aqui Brasil, né? E outras casas vêm trabalhando com essa exportação para esse ano no Brasil. Mas, se a Conab tiver certa, a demanda de exportação adicional que a gente vai ter para um milho americano pode fazer com que também esse milho americano suba e, obviamente, aqui esse milho Brasil, como há um questionamento do tamanho da safra, precisa respeitar essa paridade de exportação, trabalhando em níveis superiores, ou então esse milho vai sair do Brasil. E nos níveis que a Conab vem apresentando, se ela tiver certa, esse milho não pode sair do Brasil, tem que atender essa demanda doméstica tão maior que está se desenhando no quadro de oferta e demanda deles, né? Mas Perfeito. eu acho que é um dia depois do outro, né? Quando a gente avançar até o final de março, é olhar para dentro do abril se realmente na região do Mato Grosso, região do Mato Grosso do Sul e do Goiás, essa confirmação desses modelos climáticos tem essa confiabilidade, vai tirar realmente essa produtividade. Tem muita coisa para acontecer, a volatilidade ela vai continuar, e o produtor ele precisa ser melhor orientado aí para ter melhores decisões e se defender desses momentos aí de oscilação. Perfeito. Conversei com o Rafael Mandarino. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no RN. Uma boa noite.